estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Levanta a Bíblia para o alto, diga: meu Deus, fala comigo nessa noite, através da sua palavra, em nome de Jesus. Sempre glorifica a Deus. Pode bater a palma. Meus irmãos, essa mensagem é tão gloriosa, porque essa mensagem ela vai de encontro àqueles que outrora estavam dentro da casa de Deus, servindo tanta luta, tanta peleja. Ele não aumentou as lutas, perseguição, e hoje ele se encontra no mundo, hoje ele se encontra afastado do Evangelho, da palavra, dos caminhos santos dos povos. Um certo tempo, meus irmãos, Jesus Cristo ali, juntamente com os fariseus e os escribas, querendo, meus irmãos, trazer um despertamento, querendo trazer para o coração daqueles homens um amor verdadeiro, um amor glorioso, que é o amor do nosso Deus, nosso Pai. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ali contando, ele vai trazer essa parábola de um certo jovem que tinha um irmão, tinha uma casa, tinha um lar, tinha uma família, tinha um pai que cuidava muito bem dele. Esse jovem, meus irmãos, mais novo, vai decidir pegar tudo e sair. Ele vai tomar uma decisão de pegar a sua parte da fazenda e sair da sua casa. Esse jovem deseja então parar de trabalhar com o seu pai e viver uma vida dissoluta no mundo. Dissoluta, meus irmãos, por quê? Porque ele havia de gastar tudo com aquilo que não é bom, com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que não agrada o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele pega tudo e vai embora da sua casa. E lá, meus irmãos, com o dinheiro que ele tinha, ele gasta tudo com meretrizes, gasta, meus irmãos, com bebida, gasta com o mundo. Aleluia, a ponto, meus irmãos, de um certo tempo ele perceber que já não tinha mais nada. Quem está compreendendo da glória de Deus? Ele vai embora, meus irmãos, e lá ele gasta com seus amigos, com as mulheres, gasta tudo que ele tinha. E de repente, meus irmãos, quando ele percebe que já não tem mais nada, ele dorme, a Bíblia diz que ele dorme em si, ele cai em si e decide retornar para a casa do seu pai. E ele coloca, meus irmãos, no seu coração, em dizer para o seu pai: Pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me apenas como um dos seus trabalhadores. Porque naquela terra, meus irmãos, houve uma grande fome, e de repente esse jovem começa então a padecer necessidade, a ponto, meus irmãos, dele não ter mais nada, não ter mais amigo, porque os seus amigos haviam abandonado ele também. Ele já havia perdido o seu dinheiro, porque gastou tudo. E de repente, meus irmãos, houve naquela terra uma grande fome. E quando, meus irmãos, essa fome veio, todos nós aqui sabemos, quem jejuou um dia, jejuou 2 dias, sabe, meus irmãos, o que é ficar um dia com fome. Mas nem todo mundo aqui sabe o que é ficar dias e dias passando fome. A fome era tão severa que ele consegue arrumar um serviço de apacentar os porcos, e ele deseja se alimentar, aleluia, das bolotas que os porcos comiam. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, glória a Deus. E existem, meus irmãos, lições gloriosas para nós aprender com essa palavra, que eu quero falar para a igreja aqui nessa noite. A primeira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é quando o filho decide pegar a sua parte na fazenda e ir embora da
sua casa. E a Bíblia diz que o pai pega a parte da fazenda e reparte entre os 2 filhos. Diga comigo, entre os 2 filhos. O filho mais velho também recebe parte da sua fazenda. O filho mais novo também pega a sua parte na fazenda. A diferença, meus irmãos, é que o filho mais novo pega tudo e vai embora. O filho mais velho pega tudo e continua com o seu pai. Quem está compreendendo? A diferença, meus irmãos, é que o filho controla aquele seu dinheiro, se afasta da presença do pai e vai embora. O filho mais velho não, pega a parte da sua fazenda e continua com o seu pai, porque o filho mais velho entendeu que de nada vale, meus irmãos, você ter o ouro desse mundo, a prata desse mundo, os prazeres desse mundo e não ter a presença do pai. O filho mais novo não, preferiu, meus irmãos, pegar o dinheiro, sair e ir embora, glória a Deus. O filho mais velho pega porque ele entende que é melhor você estar trabalhando com o pai, é melhor você estar junto com o pai, do que você ter toda a riqueza desse mundo, os prazeres desse mundo e não ter a presença do pai. Jesus está falando conosco, porque essa palavra não foge dos nossos dias. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, porque o tesouro que você ajunta aqui certamente vai ficar aqui também. A traça e a ferrugem vai corroer tudo, glória a Deus. Mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, glória a Deus. Ajunteis tesouro no céu, porque é lá, meus irmãos, que você vai receber a sua recompensa naquele dia. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, como esse filho mais velho, nós temos que entender também que de nada vale, meus irmãos, nós abandonar os caminhos do Senhor, abandonar, meus irmãos, a palavra do Senhor e não ter a presença do Pai. A presença do Pai, dinheiro nenhum pode comprar. Os prazeres do mundo não pode comprar. Os prazeres da carne não pode comprar o prazer do Pai. É melhor você estar aqui do que você estar lá fora. Porque você estando na casa de Deus, ainda há uma esperança. Às vezes você está enfermo, às vezes você está passando por um processo difícil na sua casa, mas ainda há uma esperança para a sua vida. Jesus Cristo é a tua esperança. Quem está no mundo não tem essa esperança. Quem está no mundo fica enfermo, e se o médico falar para ele que ele vai morrer, ele acredita nas palavras do médico, glória a Deus. Quem está no mundo, se o advogado falar para ele que ele perdeu tudo, não tem direito a nada, ele acredita nas palavras do advogado. Mas o servo de Deus, a mulher de Deus, não, ela vê que a última palavra ela vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Então o filho mais novo vai embora, o filho mais velho está em casa juntamente com seu pai, e de repente, meus irmãos, aquele filho mais novo decide voltar. E aqui, meus irmãos, eu aprendo mais uma lição. O pai sempre vai estar esperando aqueles que se afastam da presença de Deus. O pai, ele sempre vai estar esperando, porque ao longe ele avistou o seu filho. E ele não avistou o seu filho porque o seu filho já estava totalmente diferente. Saiu rico, voltou pobre. Saiu com a barba feita, voltou barbudo, cabeludo. E quando o seu pai vistou ele à distância, o pai não contemplou seu filho, não percebeu que era o seu filho, por essas qualidades, pela roupa que ele vestia. Mas o pai contemplou seu filho que voltava pelo andar. Simplesmente pelo andar, o pai viu e falou: esse é o meu filho.
dentre as coisas do mundo. Ele deixou as coisas do mundo entrar no seu coração. Ele deixou, meus irmãos, a vaidade desse mundo entrar no seu coração. Ele via outro jovem, outras pessoas que estavam no mundo, e ele começa então a se iludir, além desses outros jovens que ele contemplava. Ele começa, meus irmãos, a deixar entrar para dentro do seu coração as coisas do mundo, quando a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele deixa entrar dentro do seu coração. Quantos muitos, meus irmãos, estão abandonando a casa do Pai, estão abandonando, meus irmãos, aquilo que o Pai tem. Aleluia. O filho mais velho não adora o Pai pelo dinheiro, glória a Deus. Aleluia. Você nunca deve adorar a Deus por aquilo que Ele tem, mas sim por aquilo que Ele é. O filho mais velho não adorou o Pai, não ficou com o Pai simplesmente por conta daquilo que o Pai tinha para te oferecer. O filho mais velho ficou com o seu Pai por aquilo que ele era. Ele viu o testemunho do seu Pai, ele contemplava o seu Pai trabalhando, ele via que verdadeiramente o seu Pai era um refúgio para ele, a sua casa era um refúgio para ele. Aleluia! E quando ele contempla que é melhor ele estar com o Pai do que estar com o mundo, glória a Deus, ele decide ficar com o seu Pai. Decida hoje ficar com o Pai. O diabo, ele não quer, meus irmãos, que você decida estar com o Pai, viver com o Pai. Ele quer que você viva pela sua vontade. A nossa carne, pastor Antônio, a nossa carne não quer estar aqui, a nossa carne quer estar lá no mundo. Mas quando nós, meus irmãos, entendemos a responsabilidade que é de nós estar aqui orando pelas almas, clamando pelas almas, que é melhor nós estarmos aqui na presença de Deus. A gente não vive pela nossa própria vontade, a gente vive pela escolha, glória a Deus. A nossa carne não quer estar aqui, a nossa carne quer estar lá no mundo, glória a Deus. Mas nós não vivemos pela vontade da nossa carne, nós vivemos pela decisão, pela escolha de estar aqui adorando a Deus em espírito e em verdade. Então decida, não viva a sua vida pela sua própria vontade, pela sua própria vontade da carne, não, mas viva pela escolha, viva pela decisão. Eu deveria estar aqui porque aqui eu tenho esperança, aqui na casa do Pai tem alegria, aqui na casa do Pai tem o que o mundo não pode ter, aqui eu tenho refúgio, aqui eu tenho paz, aqui eu tenho palavra que alimenta a minha alma, aqui eu tenho a presença de Deus na minha vida, o renovo, a graça, a restauração que Deus já deu dentro da casa do Pai. É dentro da casa do Pai, meus irmãos, que a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Mas assim, meus irmãos, todos nós sabemos que o filho também estava perdido dentro da sua casa. Porque, meus irmãos, quando o seu irmão mais novo voltou, o seu irmão não se importou com ele, não quis se alegrar com ele, não quis se alegrar com o seu pai. Aleluia. Nós sabemos que o seu irmão não aceitou receber o seu irmão que havia voltado do mundo. Aleluia. Então certamente hoje em dia muitos também, meus irmãos, têm rejeitado aqueles que estão retornando para a casa do Pai. Muitos, meus irmãos, aleluia, ao invés de ajudar, ele voltou, vou me alegrar com ele. Ele voltou, agora eu vou subir um monte com ele. Ele voltou, agora eu vou jejuar juntamente com ele. Ele voltou para a casa do Pai, agora juntos nós vamos orar ao Pai juntamente com ele. Eu vou orar a Deus juntamente com ele. E agora, a partir de hoje, eu vou me alegrar juntamente com ele. Mas se for para chorar, eu vou chorar juntamente com ele. Eu vou estender a mão, mas eu vou abraçar. Eu vou receber ele novamente na casa do Pai. Mas ao invés disso, meus irmãos, ao invés de estender a mão,
estão como o filho mais velho, estão perdidos dentro da casa do Pai. Estão perdidos, ainda não entendeu, ainda não compreendeu o Evangelho da palavra do Senhor, ainda não compreendeu, meus irmãos, que esse é o amor verdadeiro que Jesus Cristo ensina na sua palavra. Ainda não compreendeu que Jesus ele quer ver, meus irmãos, a sua atitude em relação àquele que voltou para a casa de Deus. Jesus está falando hoje, se porventura, igreja do Senhor, alguém que estava perdido lá fora retornar, não recebe Ele como o irmão mais velho recebeu o seu plano, mas recebe Ele com alegria, glória a Deus. Recebe Ele com amor novamente na casa do Pai. Você não é o pastor da igreja, mas essa palavra serve para você também. Não é só o pastor da igreja que tem que amar a ovelha, não é só o pastor da igreja que tem que se importar com a ovelha. A palavra de Deus está falando com você também. Você tem que fazer diferença. Você tem que receber com paz, com alegria, com a comunhão do Espírito Santo. Então levanta a mão que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqui nessa noite. A paz do Senhor Jesus. Coisa linda, meus irmãos. É o poder aqui nessa palavra. Outra coisa que eu analiso aqui é que muitos, meus irmãos, estão fora da casa do Pai, estão longe da casa do Pai, mas o seu coração nunca saiu da casa do Pai. Às vezes, meus irmãos, a carne da pessoa está lá fora, mas os pensamentos dele estão aqui dentro. Isso se chama o temor do Senhor. Isso se chama o temor à palavra de Deus. Estão lá no mundo, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mas o seu pensamento, o seu coração deseja estar aqui, glória a Deus. E por intermédio dessa palavra, nós podemos ver, meus irmãos, que no livro de Marcos, aqueles 4 amigos que levou, meus irmãos, aquele paralítico até Jesus, nós podemos contemplar, meus irmãos, que aqueles 4 amigos, se não fossem aqueles 4 amigos para levar aquele paralítico até Jesus, jamais ele teria conseguido se aproximar. Era necessário uma ajuda, era necessário, meus irmãos, alguém ajudar aquele homem, porque ele não conseguia andar, glória a Deus. Tem pessoas que sozinho ele não vai vir, tem pessoas que até quer, mas sozinho não vai conseguir. É por isso que o Senhor falou: ide por todo mundo e pregai a minha palavra, glória a Deus. Tem pessoas que estão lá no mundo, sozinho ele não vai conseguir abandonar o cigarro, sozinho ele não vai conseguir abandonar a prostituição, sozinho ele não vai conseguir se aproximar mais perto do Senhor Jesus. Mas Jesus está falando conosco hoje, que Ele pode estar lá, mas o coração dele ainda está aqui. Então vai em busca dessa alma que está perdida, vai em busca dessa alma que necessita, traga ele de volta para a casa de Deus, busca ele, traga ele novamente, e o Senhor teu Deus será contigo. É assim que dá para Deus. Aí Jesus veio ensinar uma lição, porque ele estava juntamente com os escribas, os fariseus, e estava também com os publicanos e os pecadores, simbolizando aqueles que estavam perdidos dentro de casa, mas aqueles que estavam perdidos fora de casa também. Jesus ensina nessa parábola que o amor do Pai vai estar estendido, a misericórdia do Senhor sempre vai estar estendida sobre aqueles que desejam retornar para a casa de Deus. Jesus, ele falou: venha a mim da maneira que você está. Ou você acha que Jesus está se preocupando com você, se você está no pecado ou se você não está? Depois que você conhece a palavra de Deus ela te liberta, glória a Deus.
mas venha, se aproxima do Senhor da maneira que você está, porque você conhecendo a palavra de Deus tem poder para te libertar. A palavra de Deus tem poder para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Tem poder para trazer esperança para o seu coração. Tem poder para fazer você crer que mesmo diante de tanta luta ainda há uma saída. Esse é o poder da palavra de Deus. Venha a mim da maneira como você está. Não é para permanecer, mas é para vir. Não é para permanecer, mas pode vir da maneira que você está. A palavra de Deus no certo tempo vai começar a fazer efeito sobre a sua vida. A palavra de Deus no certo tempo vai começar a trabalhar no seu coração, e você vai levar uma vida santa na presença de Deus. Assim como aquele filho foi recebido novamente pelo Pai, e quando ele foi recebido pelo seu Pai, ele se alegrou, porque no céu, aleluia, a festa por um pecador que se arrepende de ver. Assim como aquele filho voltou e se alegrou, Jesus está falando: volta hoje e começa a se alegrar na minha presença. Começa a sentir a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem crê assim que a alegria do Senhor está aqui, pode dar uma linda salva de palmas. Trazei o desejo, trazei as sandálias, calça ele, coloca o anel na mão dele. Olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus tem para fazer na sua vida, trazendo para o lado espiritual. Pode vir, Jesus anda conosco. Eu vou restaurar o seu casamento, meu filho. Vem para a casa do Pai, eu te liberto desse vício que te aprisiona. Vem para a minha casa, eu tenho vida e vida com abundância para te conceder. Trazendo para o lado espiritual, eu tenho a resposta para o teu problema, meu servo. Sou eu que vou escrever o teu nome no livro da vida. Sou eu que vai guardar você a noite de hoje. Uma menina dos seus olhos eu vou te guardar. Eu vou fazer de você um novo ouro. Eu vou fazer de você um vaso de ouro para a glória de Deus. Mas tem que voltar, é necessário voltar e levar uma vida santa na presença de Deus. Porque quando aquele filho voltou para a casa do Pai, nunca mais ele voltou para o mundo. Nunca mais ele retornou a fazer aquilo que ele fazia antes, glória a Deus. Se ele bebia, parou de beber. Se ele fumava, parou de fumar. Se ele prostituía, parou de prostituir também. A partir de hoje é vida nova com Jesus. Ele foi abraçado pelo Pai. Quem sabe nessa noite Jesus não tem um abraço espiritual para te dar. Quem sabe Jesus nessa noite não tem algo espiritual para te conceder. Mas só que o abraço de Jesus já é o suficiente. Um abraço já é o suficiente para você sentir o conforto e o consolo do Espírito Santo. Simplesmente o abraço do Senhor Jesus já é o suficiente para você compreender que Ele está contigo, glória a Deus. Ele está contigo nessa caminhada. Quem crê que Jesus está contigo, diga glória a Deus. Ele está contigo, Ele vai permanecer contigo até a volta do Senhor Jesus. Quem crê, pode aplaudir o Senhor. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui no nosso meio, e você não aceitou o Senhor. E talvez eu esteja falando com outras pessoas que já até aceitaram o Senhor, mas eles não tomaram aquela decisão de servir a Deus com sinceridade, de obedecer a palavra, de obedecer a doutrina. Talvez você está aqui, mas a sua mente ainda está lá fora, glória a Deus. Talvez você ainda está aqui, mas os seus pensamentos ainda estão lá no mundo. Tira os pensamentos do mundo do seu coração.
Deus com sinceridade, de aceitar o Senhor Jesus, mas sabe que Ele está sempre pronto para te receber. A pregação também transformou a vida desse jovem que foi para o mundo e retornou. Assim também Ele quer fazer na sua vida. Quer te dar um abraço espiritual, quer levantar você. Se você estava caído, Ele tem poder para te levantar. Se você estava oprimido, Ele tem poder para te libertar. Se você crê que Ele é um Deus que abre as portas, Ele tem também para abrir sobre a sua vida. Mas é necessário voltar, é necessário renunciar aos prazeres do mundo, é necessário renunciar ao pecado, ao mundanismo, à vaidade, porque Ele vai estar contigo, glória a Deus. Ele quer te receber hoje, aleluia. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quem está pronto para te receber novamente, pode aplaudir o Senhor por essa palavra tão gloriosa. Vamos fazer uma oração, nosso Deus. Quem crê no seu milagre, diga glória a Deus. Vem todo mundo aqui na frente, glória a Deus. Vem aqui perto do altar de Deus, porque aqui perto do altar tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Aqui tem o fogo do Espírito Santo. Quem crê no fogo do Espírito Santo está aqui, diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração, Senhor. E nessa oração nós vamos orar. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. E aquele que está caindo, procurar se levantar novamente na presença de Deus. Pode vir aqui mais perto, todo mundo ao altar do Senhor.